repletuorum corda fidelium, et tui amoris in eis signem accende. A Oração Contemplativa, por Thomas Merton. Tradução Mosteiro da Virgem, Petrópolis. Editora Eclésia. Canal Le Conde. Capítulo 11. Qual é a finalidade da meditação no sentido da oração do coração? Na oração do coração, procuramos, em primeiro lugar, a base mais profunda de nossa identidade com Deus. Não raciocinamos em relação aos dogmas da fé, nem sobre os mistérios. Procuramos antes conseguir aprender diretamente, de maneira existencial, por uma experiência pessoal, as mais profundas verdades da vida e da fé. Encontrarmos a nós mesmos na verdade de Deus. A certeza interior depende da purificação. A noite escura retifica nossas mais íntimas intenções. No silêncio dessa noite da fé, voltamos à simplicidade e à sinceridade do coração. Aprendemos como nos concentrar, nos recolher. Isto consiste em escutar, estar atento para ouvir a vontade de Deus na direta e simples atenção à realidade. O recolhimento, concentração, é percepção ou consciência do incondicional. A oração significa, pois, desejar ansiosamente a simples presença de Deus, para termos uma compreensão pessoal de Sua palavra, para conhecermos Sua vontade e para sermos capazes de ouvir e obedecer. Trata-se, então, de muito mais do que murmurar petições em favor de coisas boas, externas às nossas mais profundas preocupações. Nosso desejo e nossa oração deve resumir-se nas palavras de Santo Agostinho. Possa eu conhecer-te, possa eu conhecer-me. Desejamos obter uma verdadeira avaliação em relação a nós mesmos e ao mundo, de maneira a entender o sentido de nossa vida como filhos de Deus, remidos do pecado e da morte. Desejamos atingir um verdadeiro conhecimento amoroso de Deus, nosso Pai, e nele repousar. Desejamos ouvir Sua palavra e responder, reagindo com todo o nosso ser. Desejamos conhecer Sua vontade misericordiosa
e a ela nos submeter em sua totalidade. Aí estão a meta e o escopo da meditatio e da oratio. Esta preparação à oração pode ser prolongada pela lenta e sapiencial recitação amorosa de um salmo predileto, demorando-nos no sentido profundo das palavras, para nós, aqui e agora. Na linguagem dos pais do monaquismo, toda a oração, leitura, meditação e todas as atividades da vida monástica têm por escopo a pureza de coração, isto é, uma entrega incondicional, totalmente humilde a Deus, uma aceitação completa de nós próprios e de nossa situação conforme a vontade dele. Significa isso a renúncia a todas as imagens ilusórias de nós mesmos, a toda exagerada apreciação de nossas capacidades, de maneira a obedecer à vontade de Deus, como chega ela até nós, nas difíceis exigências da vida, em sua rigorosa verdade. Pureza de coração é, portanto, correlativa a uma nova identidade espiritual, o eu, reconhecido no contexto das realidades queridas por Deus. A pureza de coração é a iluminada percepção ou consciência do homem novo, oposto às complexas e talvez um tanto inconvenientes fantasias do homem velho. A meditação está, portanto, ordenada a essa nova visão interior, a esse conhecimento direto de nosso eu em seu aspecto mais elevado. Que sou eu? Sou uma palavra pronunciada por Deus. Pode Deus falar uma palavra que não tenha sentido? Entretanto, estarei certo de que o sentido de minha vida é o sentido planejado para mim por Deus? Será que Deus impõe um sentido à minha vida por fora através do acontecimento, do costume, da rotina, da lei, do sistema, do impacto com outros na sociedade? Ou sou eu chamado a criar por dentro, com Ele, com sua graça, um sentido que irradie sua verdade e me torne sua palavra livremente pronunciada em minha situação pessoal? Minha verdadeira identidade permanece oculta no chamado de Deus à minha liberdade e em minha resposta a Ele. Quer isso dizer que devo empregar minha liberdade para amar, com plena responsabilidade e autenticidade. Não se trata apenas de receber uma forma que me é imposta por forças externas, ou de organizar minha própria vida conforme um padrão social aprovado, mas trata-se de dirigir meu amor para a realidade pessoal de meu irmão e de abraçar a vontade de Deus em toda a sua nudez e, com frequência, em seu impenetrável mistério. Não posso descobrir meu sentido se procuro escapar ao medo que surge ao experimentar de início minha falta de sentido. Pela meditação, penetro na mais íntima camada da base de minha vida. Procuro o pleno sentido da vontade de Deus para mim, de sua misericórdia para comigo, de minha absoluta dependência para com Ele. Essa penetração, entretanto, deve ser autêntica. Deve ser algo genuinamente vivido por mim. Isto, por sua vez,
depende da autenticidade do conceito integral que tenho de minha vida e do que me proponho. Mas as metas da minha vida têm tendência a ser artificiais, inautênticas, na medida em que tento apenas adaptar minhas ações a certas normas exteriores de conduta que me darão a possibilidade de desempenhar uma função aprovada na sociedade em que vivo. Afinal, isso importa pouco mais do que aprender a representar um papel. Às vezes, os métodos e os programas de meditação têm por fim simplesmente o seguinte: aprender a representar um papel religioso. A ideia da imitação de Cristo e dos santos pode degenerar em mera impessoalização, se permanece somente exterior. Não basta a meditação investigar a ordem cósmica e nela situar-me. A meditação é algo mais do que obter controle de uma visão filosófica do cosmos e da vida. Ainda que esse tipo de meditação pareça conseguir uma resignação à vontade de Deus, tal como se manifesta na ordem cósmica ou na história, não é profundamente cristã. Em realidade, pode essa meditação estar fora de contato com as mais profundas verdades do cristianismo. Consiste em aprender algumas fórmulas racionais, explanações que permitam a alguém permanecer resignado e indiferente nas grandes crises da vida, e assim, infelizmente, poderá tornar possível a evasão, ali onde uma confrontação direta com o nosso nada é exigida. Em lugar de uma aceitação estoica dos decretos e acontecimentos providenciais e de outras manifestações da lei do cosmos, devemos deixar-nos conduzir, nus e indefesos, até o centro daquele medo onde permanecemos sós diante de Deus, em nosso nada, sem explicação, sem teorias, completamente dependentes da sua solicitude e providência, numa necessidade aguda do dom de sua graça, de sua misericórdia e da luz da fé. Devemos abordar nossa meditação entendendo que graça, misericórdia e fé não são bens permanentes e inalienáveis que conseguimos por nossos esforços e retemos como que por direito, contanto que sejamos bem comportados. São, ao contrário, dons continuamente renovados. A vida da graça em nossos corações é renovada a cada instante, direta e pessoalmente por Deus, em seu amor por nós. Daí ser a graça da meditação, no sentido de ser a oração do coração, também um dom especial. Jamais se deve tomá-la por coisa garantida. Jamais se deve tomá-la por coisa garantida. Embora se possa dizer ser ela um hábito que, em certo sentido, está sempre presente a nós, uma vez que a recebemos. Jamais é, no entanto, algo que possamos reivindicar como de direito e utilizar de maneira completamente autônoma e autodeterminada, segundo o nosso próprio prazer, sem consideração pela vontade de Deus, conquanto possamos utilizar autonomamente nossos dons naturais. O dom da oração é inseparável de outra graça, a humildade,
que nos faz compreender como as mais íntimas profundezas do nosso ser e da nossa vida têm sentido e são reais somente na medida em que estão orientadas para Deus como sua fonte e seu fim. Quando parecemos possuir e utilizar nosso ser e nossas faculdades naturais de maneira completamente autônoma, como se nosso ego individual fosse a pura fonte e fim de nossos atos, estamos em plena ilusão. E nossos atos, por mais espontâneos que sejam, carecem de sentido espiritual e autenticidade. Consequentemente, antes de mais nada, nossa meditação deve começar pela constatação de nosso nada e de nossa incapacidade na presença de Deus. Não é necessário que seja isso uma experiência triste e desanimadora. Pelo contrário, pode ser profundamente tranquila e alegre, uma vez que nos coloca em contato direto com a fonte de toda a alegria e de toda a vida. Entretanto, um dos motivos por que nossa meditação nunca dá arrancada é talvez o fato de nunca atualizarmos essa volta séria, real, ao centro de nosso próprio nada, diante de Deus. Daí não entrarmos nunca na mais profunda realidade de nosso relacionamento com Ele. Em outras palavras, meditamos apenas na mente, na imaginação ou, quando muito, em desejo, considerando as verdades religiosas de um ponto de vista indiferente, objetivo. Não começamos procurando encontrar nosso coração, isto é, mergulhando numa profunda percepção do fundamento de nossa identidade diante de Deus e em Deus. Encontrar nosso coração e recuperar essa percepção ou consciência de nossa mais profunda identidade implica no reconhecimento de nosso eu externo cotidiano. É, em grande parte, uma máscara e uma simulação. Não é nosso verdadeiro eu. E, de fato, nosso verdadeiro eu não se presta a uma fácil descoberta. Está oculto na obscuridade e no nada, no centro onde estamos em direta dependência de Deus. Mas, uma vez que a realidade de toda meditação cristã depende desse reconhecimento, nossa tentativa de meditar sem ele é, em realidade, autocontraditória. É como tentar andar sem pés. Outra consequência. Mesmo a capacidade de reconhecer nossa condição diante de Deus é, em si, uma graça. Não podemos consegui-lo sempre por nossa própria vontade. Aprender a meditar não significa, portanto, aprender uma técnica artificial que produzirá infalivelmente a compulsão e o senso do nosso nada, todas as vezes que isso for do nosso agrado. Pelo contrário, seria então inautêntico e resultado da violência. A meditação implica a capacidade de receber essa graça, sempre que o Senhor nola queira conceder. Implica, portanto, uma disposição permanente à humildade, atenção ao real, receptividade, flexibilidade. Aprender a meditar significa, então, liberar-se gradativamente da habitual dureza do coração, do torpor, de um espírito grosseiro devido à arrogância, à não aceitação da simples realidade ou das exigências concretas da vontade de Deus. Se de fato nossos corações permanecem, na aparência, indiferentes e frios, e se achando que é moralmente impossível começar a meditar sob essa forma, então devemos ao menos compreender que essa frieza é, em si,
um sinal de nossa carência e incapacidade. Devemos aceitá-lo, então, como motivação para orar. Podemos também refletir que talvez, sem o intencionarmos, caímos num espírito de rotina e não conseguimos ver como recobrar nossa espontaneidade sem a graça de Deus, pela qual temos de esperar pacientemente, mas com sincero desejo. Esta espera será ela própria uma escolha de humildade.